Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre permutação com repetição, tá bom? Só que antes de começar, é claro, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para poder acompanhar as atualizações semanalmente que eu faço no canal, tá bom? E você que durante o vídeo tiver alguma dúvida de onde saiu ou de onde apareceu alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo para você com o maior prazer, tá? Então, hoje a gente vai falar de permutação com repetição, tá bom? Então vamos relembrar o que é permutação. Permutação vem de permutar. O que é permutar? É trocar de posição, tá bom? Então permutação é o quê? É quando você tem uma quantidade de elementos e esses elementos você troca de posição, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, primeiro preto, segundo azul e terceiro vermelho. Então, se eu trocar aqui, ó, as canetas de posição, eu estou permutando. Tá bom? Então, isso é permutar. Trocar elementos de posição. Tá bom? Só que hoje a gente vai falar sobre permutação com repetição. Tá bom? Porque sem repetição, aí eu já peço para você que não acompanha o canal, eu tenho uma aula falando só de permutação simples. Eu vou deixar um card aí, para quem ainda não viu, vou deixar um card aí para poder ver essa aula de permutação simples. Hoje eu vou falar sobre permutação com repetição, tá bom? E quando a gente fala com elementos, permutação com repetição, pessoal, eu preciso de uma expressão para facilitar a vida, tá bom? A expressão é para facilitar a vida. Então, toda vez que você tem um agrupamento, você quer fazer um agrupamento, e esse agrupamento ele tem elementos repetidos, tá? Ele tem elementos repetidos, a gente vai ter que, e você quer permutar esses elementos, você quer ver quantas maneiras de ordenar esses elementos, aí a gente vai ter que usar essa expressão aqui. Tá bom? Eu tenho que lembrar dessa expressão. Essa expressão ela vai facilitar a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá. Então quando você quer permutar e na hora que você for permutar tem elementos repetidos, tá bom? Você tem que lembrar dessa expressão aqui. Essa expressão, pessoal, ela vai ser dada pela seguinte maneira. Permutação, né? A quantidade, a permutação vai ser n fatorial, tá? Dividido por a fatorial, b fatorial e reticências. Já vou explicar para você, já vou traduzir para você o que vai vir ser essa forma. Pessoal, esse n fatorial, tá? É a quantidade de elementos que eu quero ordenar. Tá? Então aqui é a quantidade total. Que é a quantidade total de elementos. Tá bom? Essa é a quantidade total de elementos. E embaixo, pessoal, é o fatorial, é o produto, tá? Não coloquei aqui, né? Vamos deixar aqui. É o produto, é a multiplicação do fatorial da quantidade de elementos que se repetem. Tá? Então por isso que tem essas reticências. Porque às vezes eu posso ter um elemento que se repete, né? Como por exemplo na palavra carro, eu tenho a letra R que se repete. Agora se eu falo assim para vocês, corro, eu já tenho duas letras que se repetem, que é o R e o O. Então eu já vou ter dois fatoriais aqui. Né? Por exemplo, você fala a palavra Mississippi. Eu tenho I, eu tenho S e eu tenho P. Né? Então, por isso que tem reticências, porque depende de quantos elementos repetidos a gente tem. Tá bom? Então, aqui, ó. Então, o que tem que ficar claro? Quando a gente tem elementos repetidos, a gente tem que pegar a quantidade total de elementos, tá? E dividir aqui, ó,
é a quantidade de elementos repetidos, né? Embaixo é a quantidade de elementos repetidos, tá bom? Tudo isso no fatorial, tá bom? Tudo isso no fatorial. Então a permutação vai ser o quê? Em cima, o que eu tenho que lembrar? Se tem elementos repetidos, eu quero calcular a permutação. Em cima é o número total de elementos, e embaixo são os elementos que se repetem. Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês, tá bom? Em cima é a quantidade total de elementos, e embaixo é a quantidade de elementos que se repetem. Tá bom? Vou fazer um trabalho prático aqui com vocês, só para poder que vocês entendam isso aqui, ó. Se a gente pega aqui, ó, vamos pegar uma palavra, porque permutação com repetição é bem comum, né? Problemas que trazem essa ideia de anagrama, tá? Toda vez que a gente tem anagrama e tem palavras com letras repetidas, são problemas bem comuns dessa parte de permutação, tá? Então, por exemplo, ó, fazer só um exemplo aqui bem rápido com vocês, só para demonstrar essa ideia de permutação com repetição. Ó, vamos pegar a palavra aqui, ó, se eu pego a palavra lua, por exemplo, né? Se eu for permutar essas letras, então, ó, vamos calcular aqui quantos anagramas a gente vai ter, né? Então, se eu for permutar, ó, permutando isso, eu vou ter essas palavras aqui, né? Então, permutar, eu vou trocando as palavras, né? Eu vou trocando as letras, então tem isso aqui, né? Então, ó, pegando a palavra lua e permutando, eu tenho 6 anagramas. Né? Tenho 6 anagramas. Certo? Agora, ó, a ideia de permutação com repetição. Aqui não tem letra repetida. Mas se eu pego, por exemplo, Ana, para fazer a permutação desse nome, Ana, eu tenho o nome Ana, eu tenho A-A-N, eu tenho N-A-A. Então, ó, da palavra Ana, eu tenho 3 anagramas só. Então, aqui, ó, tem elementos repetidos. Então, ou seja, percebam que a quantidade, quando a gente tem elementos repetidos, ela é menor do que quando a gente não tem elementos repetidos. Né? Então, com lua, 3 letras diferentes, eu consigo 6. Ana, com 2 letras iguais, né, eu consigo 3 anagramas. Tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer exemplos para a gente poder utilizar, se utilizar dessa fórmula aqui. Tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre essa parte aqui, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês. Pessoal, vejam esse exemplo aqui. Calcular os anagramas da palavra carro e corro. Então, pessoal, quando a gente pega aqui, ó, carro, tem uma letra que se repete. Tem elemento repetido, que é a letra R, certo? Então, se tem elemento repetido, pessoal, eu tenho que fazer o uso da expressão que eu passei para você na parte teórica. Tá? Então, eu tenho que calcular aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. A permutação é em cima é a quantidade de elementos. Então, carro tem 5 letras. Então, eu faço 5 fatorial. Tá? 5 fatorial, porque é a quantidade de elementos. E embaixo é a quantidade
de elementos dos elementos que se repetem. Então, ó, qual é a letra que se repete? É a letra R. Quantas letras R a gente tem? 2. Então eu divido por 2 fatorial. Beleza? 5 fatorial por quê? Porque tem 5 letras. 2 fatorial embaixo por quê? Porque tem 2 R's. Que na verdade aqui é o elemento que se repete. Tá bom? Então vamos calcular isso, né, pessoal? Então a permutação vai ser igual. 5 fatorial, o que é? É o produto regressivo até o número 1, certo? Então aqui, 5 vezes 3, 5 vezes 4, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Vou parar no 2 porque tem um 2 aqui embaixo, né? Vou parar aqui porque eu não preciso resolver, né? Tem um 2 fatorial. A gente sabe que o número de cima dividido pelo mesmo número dá 1. Então aí eu posso simplificar, né? Então aqui, ó, simplifico isso aqui, certo? Então, a permutação, a quantidade de anagramas, né? Só multiplicar agora aqui, ó. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. Então, 60 anagramas. Então, com a palavra carro, eu consigo escrever 60 anagramas. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa com a palavra corro, né? Para ver o que acontece. Então, vamos lá. Corro tem elementos repetidos, né? Então, aqui, a gente tem o que se repete 2 vezes, e a gente tem o R, que também se repete 2 vezes. Então, se tem elementos repetidos, eu preciso fazer o uso da expressão da permutação com repetição. Então, vamos lá. A permutação é a quantidade de elementos que nós temos. Então, o corro também tem 5 letras, certo? Corro também tem 5 letras. Só que agora, ó, a letra O se repete 2 vezes. Então, tem aqui, ó, 2 fatorial da letra O vezes 2 fatorial da letra R. Então prestem atenção, né, gente? Ó, agora é a letra O e a letra R. Então, ó, esse primeiro 2 fatorial é da letra O. E esse outro 2 fatorial é da letra R. Porque a letra O e a letra R aparecem 2 vezes. Tá bom? Vamos calcular? Então a permutação vai ser 5 fatorial. Então, regressivo, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar aqui porque eu tenho 2 fatorial embaixo para facilitar a minha vida. Então, aqui eu copio eu copio 2 fatorial, porque eu vou simplificar, tá bom? E o que eu faço com o outro? Jogo fora? Não, eu tenho que calcular. Então, esse outro 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, simplifico aqui agora, pessoal, ó. Esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, simplifico. E aqui, como eu gosto de dizer, fica a gosto do freguês, né? Quiser multiplicar e depois dividir, fica à vontade. Tá bom? O professor gosta de simplificar, tá? Faço com todos os meus alunos simplificando, tá bom? Então, o que dá para simplificar aqui, ó? 4 com 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, agora fiquei só com a parte de cima, né? Posso multiplicar agora ali em cima. Então, a permutação vai ser igual. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 3 é 30. Então, 30 anagramas. Então, tá aí, pessoal. 2 exemplos na qual a gente usa a expressão da permutação com repetição. Número de elementos dividido pela quantidade de elementos que se repete. Tá bom? Então tem um exemplo que com uma letra que se repete, tem um exemplo com 2 letras que se repetem. Tá legal? Vou fazer mais um exemplo para fixar essa parte aqui com vocês. Pessoal,
Vamos fazer esse exemplo então para fixar essa ideia da expressão do uso da permutação com repetição, né? Então vejam aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra banana? Então a gente, observando banana, tem letras repetidas. Então aqui, ó, nós temos a letra A, que se repete 3 vezes, e nós temos o N, que se repete 2 vezes. Então, se tem elementos repetidos, eu faço uso da fórmula da permutação com repetição. E a fórmula da permutação com repetição é a quantidade de elementos, nesse caso é a quantidade de letras. Então, quando eu olho aqui, banana tem 6 letras, então eu coloco 6 fatorial. E embaixo, a quantidade de elementos que tem repetidos, né? Então, vamos lá. A aparece 3 vezes, então 3 fatorial. N aparece 2 vezes, então 2 fatorial. Está montado. Agora eu calculo. Então, a permutação vai ser 6 fatorial. Então, vamos na regressiva. 6, 5, 4, 3. Parei no 3 porque tem um 3 aqui embaixo. Então, 3 fatorial eu copio porque eu vou simplificar. E o 2 eu jogo fora? Não. Eu desenvolvo o 2. 2 vezes 1. Calculando 3 fatorial com 3 fatorial. Posso simplificar aqui também. 4 por 2. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Então nós temos 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 2 é 60. Então a permutação vai dar 60 anagramas. Beleza? Então, banana tem 60 anagramas. E aí, pessoal, por último, eu deixei o mais legal e o mais interessante dos exemplos para mostrar para vocês de uma maneira bem legal a diferença quando a gente tem repetição e quando a gente não tem. Tá bom? Então, acompanhem comigo aqui, ó. Com 5 pessoas, sendo 2 meninas e 3 meninos, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de ser considerada a individualidade da pessoa e depois ser considerada apenas o sexo da pessoa? Pessoal, então vamos lá. Aqui eu tenho um caso sem repetição e um caso com repetição. Tá? Quando a gente considera a individualidade, eu tenho 5 pessoas diferentes. Certo? As pessoas são diferentes uma da outra. Certo? Então, se eu tenho 5 pessoas e é para eu considerar a individualidade, eu tenho 5 pessoas diferentes. Então, ou seja, eu não tenho repetição. Certo? Então a minha fila ela vai ter 5 pessoas. Certo? Então eu tenho lá a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa, a quinta pessoa. Eu estou considerando a individualidade. Então a pessoa que vai ficar no primeiro lugar da fila pode ser qualquer uma das 5. Então, para ficar nessa primeira posição, eu tenho 5 opções. Para a segunda posição, a pessoa que está na primeira, ela não pode ficar na primeira e na segunda. Beleza? Então, por exemplo, se eu estou na fila, a minha posição na fila é o primeiro, eu não posso estar ao mesmo tempo no segundo. Tá bom? Então vai ter uma outra pessoa no segundo. Então, ou seja, se eu faço parte desse conjunto, desses elementos, então, para a segunda posição, eu saio como... Eu não sou mais opção para a segunda posição. Tá bom? Então eu vou ter apenas 4. Depois eu vou ter apenas 3. Depois eu tenho 2 e para o final eu tenho uma possibilidade. Então são opções. Né? Então multiplicando isso, considerando a individualidade, são 5 pessoas diferentes, então não tem
então não tem repetição, então eu trabalho com as opções, então eu trabalho com a permutação, né? 5 para o primeiro lugar, 5 opções. Para o segundo lugar, 4 opções. Para o terceiro lugar, 3 opções. Para o quarto lugar, 2 opções. E para o último lugar vai restar sempre uma pessoa, então, ou seja, uma opção. Tá bom? Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem 120 filas. Certo? Considerando a individualidade. Tá? Então, individualidade tem 5 pessoas diferentes. Tá? Agora perceba a ideia do outro aqui, da outra pergunta. Se considerada apenas o sexo das pessoas. Então, ou seja, masculino e feminino. Menino e menina, né? Só considerar o sexo delas. Né? Eu tenho 2 meninas e tenho 3 meninos. Então, ou seja, então eu tenho elementos repetidos, né? Porque eu tenho 2 meninas e tenho 3 meninos. Então, ou seja, eu estou considerando o sexo da pessoa, né? Então, se eu tenho elementos repetidos, eu tenho que trabalhar com permutação com repetição. Então, se eu vou trabalhar com permutação com repetição, eu tenho que fazer o uso da fórmula, que me diz o seguinte: é a quantidade de elementos totais, a quantidade de elementos no total, então eu tenho 5, tá bom? São 5 pessoas no total, tá? E eu estou considerando o sexo das pessoas. Então, nesse caso, eu tenho 2 meninas, certo? E tenho 3 meninos. Então, considerando sexo, eu tenho permutação com repetição. 2 meninas e 3 meninos. Agora, calculando isso, pessoal, eu tenho aqui, ó, permutação vai ser igual. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Vamos parar no 3 porque tem um 3 aqui embaixo. Então, o 2 eu desenvolvo. E o 3 eu copio porque eu vou simplificar. Beleza? Aqui eu posso, aqui como eu digo para vocês, fica a gosto do freguês. Se você quiser fazer 20 dividido por 2, que vai dar 10 filas. Então, pessoal, para mostrar a diferença para vocês entre quando a gente considera a individualidade, que não tem elementos repetidos, e quando a gente considera, no caso aqui, o sexo das pessoas que estão nessa fila, né? Então, que tem elementos repetidos. Beleza, pessoal? Espero ter ficado claro aí o vídeo de vocês, para vocês, né? E deixar aqui o recado que se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar aí as atualizações semanalmente que eu faço no canal. Para você que não entendeu alguma coisa da onde saiu ou da onde apareceu algum valor, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês. E se você acompanhou até agora, curtiu e entendeu tudo, compartilha aí com seus amigos aí falando da aula do professor Walter. Tá legal? Então espero todos vocês no próximo vídeo. Valeu!